Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai analisar alguns projetos de sistemas elevatórios. Então eu vou mostrar para vocês dois projetos, sendo um projeto mais simples e um outro projeto mais complexo. No momento síncrono, nós vamos resolver fazer os cálculos para determinar os diâmetros da tubulação de sucção e recalque também para determinar as informações que a gente precisa para a seleção de uma bomba e a gente também vai selecionar essa bomba a partir dos catálogos. Na aula de hoje, no momento assíncrono, nós vamos analisar como é que é feita a representação de um projeto de um sistema elevatório. Então eu vou mostrar para vocês inicialmente um projeto de um edifício com 4 pavimentos. Então é um edifício de padrão popular, com apartamentos financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Então é um edifício que tem aproximadamente 15 metros de altura. Eu vou mostrar para vocês, inicialmente, o esquema vertical. Depois nós vamos ver alguns detalhes do projeto de bombeamento em si. Bom, então o esquema vertical de um projeto hidráulico é uma peça gráfica que vai nos dar uma informação resumida de como estão dispostas as instalações verticalmente, como o próprio nome já diz, esquema vertical. Então observe que no projeto de um esquema vertical não se está preocupado com detalhes de apartamentos, de posição de janelas, nenhuma informação que não seja tubulações verticais. Então é por isso que é um projeto, uma peça simplificada. Então os pavimentos são representados apenas aqui no caso por linhas, fazendo divisão entre um pavimento e outro. Então nesse projeto aqui, nós temos uma tubulação que chega da redistribuição e alimenta um reservatório de 7.500 litros inferior. Nesse projeto o reservatório ele vai ficar apoiado, então ele poderia ter ficado enterrado. No caso aqui é um reservatório de polietileno. Se fosse um reservatório enterrado, ele precisaria ficar dentro de um compartimento, dentro de uma instalação onde a gente teria a proteção mecânica desse reservatório. Há a opção também de construir um reservatório inferior em concreto. Então, uma vez que a água chega aqui no reservatório inferior, nós vamos ter aqui uma torneira de banho mecânica. Vamos ter a tubulação de sucção. Então, observe que é um projeto simplificado. É uma peça, o esquema vertical é uma das pranchas. Esse projeto aqui ele tem, se não me engano, 11 pranchas. Então, uma das pranchas é o esquema vertical e nele a gente não representa muitas informações e detalhes. Então, aqui não tem, por exemplo, desenho da torneira de banho mecânica, aqui não tem válvula de pé com crivo, registros ou outras peças. Nós temos aqui embaixo a ligação da tubulação de sucção, que vai ser em PPR, como eu já falei para vocês. Quando a gente fala em sistemas elevatórios, a gente está falando em tubulações que estão submetidas a grandes vibrações e muitas das vezes a grandes pressões e vazões. Então, por isso que alguns projetistas preferem a utilização da tubulação do PPR, que é aquela tubulação de verde, é uma tubulação de plástico também, mas é um plástico reforçado. É o polipropileno randômico, então é uma tubulação que tem uma resistência maior, principalmente pelo fato de as conexões serem feitas através de uma termofusora, que basicamente derrete a ponta do tubo e faz com que as soldas ela fiquem muito mais resistentes a pressões maiores. Então, uma tubulação que tende a ser mais monolítica, ou seja, ela tende a ser só uma só tubulação em termos de possibilidade de vazamento e de danificação das juntas devido à forma como é feito as juntas das tubulações nas conexões. Então, foi optado aqui pelo PPR, diâmetro 50 milímetros, então isso é calculado. Aqui nós temos a representação simplificada de uma bomba de recalque, apenas um retângulo aqui. E aqui nós temos a representação da tubulação de recalque. Então observem que a tubulação de sucção, ela geralmente, eu recomendo sempre que vocês adotem um diâmetro acima da tubulação de recalque. Lembrando que esses diâmetros aqui eles são comerciais. Então a tubulação de sucção está na cor laranja. Então é sempre interessante a gente fazer distinção através das cores nos projetos. Então isso aqui ajuda muito. Então é sempre interessante também ter uma legenda onde a gente explica qual foi o padrão que a gente adotou.
E aqui nós vamos ter uma bomba de recalque, uma tubulação de recalque, desculpa, bomba e tubulação, onde essa água ela vai vir aqui e vai subir até o reservatório superior. Por definição, a tubulação de recalque é aquela que sai da bomba e vai até o reservatório superior. Então também foi adotado o PPR, o diâmetro agora de 40. Essa tubulação sobe nos pavimentos, a gente pode representar através de uma seta para indicar que é uma tubulação que está onde a água está subindo. Ela não alimenta nenhum ponto nos pavimentos, porque ela tem que ir para o reservatório superior. E quando ela chega aqui na região do barrilete, o barrilete é essa região entre a laje de cobertura e a laje do fundo do reservatório aqui, ó. Então o barrilete, a gente tem uma derivação é quando a gente aplica um T, a gente tem um T aqui, ó, e a gente alimenta uma só tubulação, passa agora a alimentar duas novas tubulações. É colocado um registro, no caso foi colocado um registro de esfera de 1 e 1/4, que corresponde à tubulação de 40, saudável. Então a gente precisa sempre dos registros na tubulação de recalque também, lá no barrilete, como também lá perto da saída da bomba. Então a gente vai ter registro aqui perto, na saída, no início da tubulação de recalque, e também perto do ponto de alimentação do reservatório. Então essa derivação foi para a gente alimentar os dois reservatórios superiores de 10.000 litros também em polietileno. Então lá em cima, isso foi tudo calculado baseado na demanda do condomínio, do edifício. Então nós temos aqui uma derivação, e essas duas tubulações, elas sobem, como aqui é uma representação simplificada, o projetista ele colocou a linha como se estivesse entrando por baixo aqui do reservatório, mas não é isso que acontece. Essa tubulação, ela vem aqui como se estivesse por trás desse reservatório e alimenta lateralmente. Não está vindo por baixo, não está alimentando por baixo, não. Ela está vindo lateralmente e alimenta aqui do lado. Os reservatórios de polietileno têm os seus pontos de entrada e saída de água nas laterais. Nunca pelo fundo, ou pelo menos em situações normais, nunca pelo fundo. Ok? Então, nós temos aqui o final da tubulação de recalque. Então, nós teríamos aqui essa distância do eixo da bomba até o ponto de descarga aqui, com uma altura geométrica de recalque. Aquele desnível geométrico que a gente precisa vencer para levar a água da bomba até o ponto de descarga aqui do reservatório superior. Aqui nós temos dois reservatórios de 10.000 litros, sendo que desses 10.000 litros, no total seria 20.000 litros, sendo que desses 10.000 litros em cada reservatório, 4.000 estão especificados para a reserva técnica de incêndio. Então, essa altura aqui, ela é calculada baseado no volume calculado para a reserva técnica de incêndio, que depende aí da quantidade de hidrantes, o tempo de funcionamento dele e a vazão. Então, isso é calculado baseado nas normas do Corpo de Bombeiros. Foi determinado aqui, para esse caso, 8.000 litros de reserva para incêndio, 4.000 litros em um reservatório, 4.000 litros no outro reservatório. Então, para evitar que a gente consuma, para que haja consumo dessa água para o incêndio, a ligação da tubulação que vai alimentar o condomínio, a água fria do condomínio, ela é feita numa altura elevada. Então, a alimentação está sendo feita também na lateral do reservatório, não é por baixo, certo? Como se essa tubulação estivesse atrás do reservatório. Temos aqui um ponto de captação nos dois reservatórios. Agora observe que a cor foi para um azul, para indicar a mudança do tipo de tubulação. Essas tubulações descem aqui no barrilete, passam por dois registros. Nós temos tubulações de 85 milímetros. Então observe que é uma tubulação para água de grande diâmetro devido à grande vazão que a gente precisa conduzir. Vamos ter aqui dois registros de 3 polegadas, que corresponde à tubulação de 85 milímetros. Eles vão se interligar aqui através de um T e vão descer na tubulação que a gente chama coluna de distribuição, que é aquela tubulação que desce nos pavimentos, que é alimentada pelo barrilete e de onde derivam os ramais para alimentar os apartamentos. Então, em cada pavimento vai derivar aqui um ramal geral de 60 milímetros, onde a gente vai alimentar aqui uma caixa com 6 hidrômetros, já que a gente tem 6 apartamentos por andar. Ok? E assim a gente continua, só que existe um detalhe aqui, que a partir da alimentação desse primeiro pavimento, que seria o último, né, a gente já diminui o diâmetro da tubulação.
tubulação passa até agora 60 milímetros. A gente vai aprender isso nas aulas posteriores, mas eu já adianto que é porque a gente diminui a quantidade de água necessária, já que a gente já alimentou um pavimento. Então a gente diminuiu a vazão necessária, então a gente pode diminuir também o diâmetro da tubulação. E a gente ganhou também a altura geométrica de pressão aqui, altura estática. Então assim a gente alimenta os demais pavimentos e chegamos aqui até o primeiro pavimento. Então isso daqui é um esquema vertical, então observe que é bem simplificado. Só destacando aqui que a gente vai ter a tubulação extravasora na parte de cima do reservatório e geralmente ela tem um diâmetro acima, um diâmetro comercial acima da tubulação que alimenta o reservatório. A tubulação que estava alimentando o reservatório é de 40 milímetros. Então aqui para o extravasor e para a limpeza, a gente vai ter um diâmetro maior que seria o de 50 milímetros. O extravasor é ligado na parte de cima, nos dois reservatórios, e a limpeza é ligado na parte de baixo. Então nós temos aqui a parte de baixo e temos aqui os registros no barrilete também, já que esses registros aqui eles vão funcionar normalmente fechados. A gente só vai abrir quando for fazer a limpeza do reservatório. E observe que houve uma mudança de cor também para indicar um novo tipo de tubulação, agora para a limpeza. Nós temos aqui a tubulação extravasora sendo conectada com a tubulação de limpeza após o registro, porque, como eu falei para vocês, a tubulação do extravasor não pode ter registro na sua saída. Ela deve estar sempre livre para o caso de a gente ter algum problema na boia elétrica. Eu vou falar um pouco mais na boia mais na frente. Então não pode ter registro, a gente só pode conectar aqui com a tubulação de limpeza após os registros da tubulação de limpeza. E aqui essa água é levada para um destino. Alguns projetistas gostam de colocar o destino da água de limpeza do extravasor para as calhas de águas pluviais. Então aqui vai ter telhas na cobertura, você descarrega esse ponto aqui para as calhas e essa água ela vai para o sistema de águas pluviais. Não, em alguns casos, isso não é interessante, porque as tubulações não foram previstas para isso. O sistema de águas pluviais devia receber apenas águas pluviais. Mas isso é uma prática comumente adotada e eu estou falando aqui para vocês. O ideal é que a gente destinasse essa água em algum sumidouro específico lá no solo, enterrado, para essas águas de limpeza e sumidouro. Desculpa, limpeza e extravasor. Mas muitas vezes ela é descarregada aqui no ponto para que seja jogada no sistema de águas pluviais. Em relação ao funcionamento da bomba, a bomba ela é ativada por boias elétricas. Então a gente tem que ter uma boia elétrica aqui no reservatório inferior e uma boia elétrica aqui, em pelo menos um desses dois reservatórios, para que o comando da bomba seja coordenado por essas duas boias elétricas. Então, quando essa boia elétrica aqui de cima descer, ela vai ativar a bomba, mas a bomba só vai funcionar, ela vai dar o comando para ativar a bomba, mas a bomba só vai funcionar se eu tiver água aqui no reservatório inferior. Então, essa boia aqui no reservatório inferior, ela tem que estar em um determinado nível para cima, porque senão a bomba ela pode trabalhar seco. Se esse reservatório aqui estiver seco e houver o comando de ativar a bomba aqui pelo reservatório superior, quando a boia elétrica desce muito, né, porque o nível da água vai descendo, ela pode vir a ser danificada, ela pode vir até a queimar, já que as bombas centrífugas elas são produzidas, fabricadas e projetadas para funcionar com líquido, sempre. Então é por isso que na tubulação de sucção a gente utiliza uma válvula de pé com crivo que impede a saída de água, ela permite apenas a entrada de água. Então seria como uma espécie de válvula de retenção, para que você sempre tenha água na tubulação de sucção. Outro detalhe aqui importante é que essa bomba ela está afogada. O seu eixo geométrico o seu nível aqui está abaixo da lâmina d'água no reservatório. Então isso faz com que ela esteja auto escorvada, ela sempre esteja com água, devido à configuração do sistema. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês esse mesmo projeto, só que outra prancha, a prancha número 9, detalhando mais um pouco o sistema elevatório. Então nós temos aqui em planta, a planta abaixo do reservatório inferior, aqui é a informação de escala, é um reservatório inferior de 7.500 litros,
está sendo alimentada aqui pelo alimentador predial, que é aquela tubulação que vem lá do hidrômetro. E aqui nós temos em planta o sistema elevatório. Nós temos a tubulação de sucção, temos aqui um registro que deriva para alimentar as duas bombas, certo? Então as duas bombas precisam estar conectadas ao reservatório, para que caso uma esteja em funcionamento, a outra esteja de reserva e vice-versa. A norma determina que sempre nesses casos a gente deve ter dois conjuntos elevatórios, para justamente permitir o funcionamento de um quando o outro estiver ou com problema ou em manutenção. Então nós vamos ter aqui a tubulação de sucção em laranja. Nós vamos ter aqui a tubulação de recalque. Geralmente a tubulação de recalque ela sai na parte de cima da bomba. Elas são interligadas. Temos aqui outra derivação, porque essa parte aqui da tubulação ela vai destinado a, quando a gente for limpar o reservatório, a gente vai ativar o bombeamento de forma mecânica. E a gente vai fechar esse registro aqui, que é o registro da alimentação do condomínio, do prédio. E a água vai fazer então, vai abrir esse registro e vai fazer esse caminho. E essa água ela vai ser destinada a algum sumidouro para justamente receber a água de limpeza do nosso reservatório. Tá ok? A gente tem aqui um quadro, se a gente olhar aqui na legenda, sempre é bom ter legenda. É um quadro de comando das duas bombas centrífugas de recalque. Vê detalhe no projeto elétrico de baixa tensão. Então o projetista ele detalhou aqui o funcionamento desse quadro elétrico que vai comandar essas duas bombas, tá ok? Então lembrando, esse reservatório aqui ele está apoiado, ele não está enterrado, mas é um reservatório inferior. Aqui nós temos a tubulação que vai alimentar o reservatório superior, ou seja, tubulação de recalque, com material PPR e diâmetro de 40 milímetros. Então sempre é bom a gente ter uma legenda que mostra as informações mais detalhadas. Por exemplo, aqui a gente está vendo o número 4 associado à bomba. Então a bomba aqui é uma bomba Schneider de recalque. O modelo dela BC22, a gente pode ver naquele catálogo que eu disponibilizei na aula 6. É uma bomba monoestágio, então só tem um rotor. 3 cavalos de vapor de potência, é uma bomba trifásica, precisa 3 fases chegando nessa bomba. A sucção ela vai ter 1 1/4 de diâmetro, polegadas, porque é uma ligação roscável aqui no início, no final da tubulação de sucção. E o recalque de 1 polegada. 1 polegada corresponde a 32 milímetros, mas foi feito o cálculo e foi visto que era necessário 40 milímetros. Então a gente vai precisar fazer aqui uma expansão, alguma conexão que vai fazer justamente esse aumento do diâmetro. Aqui nós temos em planta, aqui nós temos em uma vista as duas bombas. Então a gente tem aqui o recalque saindo por cima e descendo e alimentando. Uma parte vai alimentar o condomínio e outra parte vai servir para a limpeza, como eu tinha mostrado para vocês, do reservatório inferior. Aqui nós temos uma legenda mostrando todas as conexões. Então, o que é que eu quero destacar para vocês? É que aqui nós vamos ter uma torneira de boia mecânica. Aqui nós vamos ter uma válvula de pé com crivo. Então, se a gente olhar aqui, tem 33. Quando a gente vem olhar aqui 33, temos um adaptador para fazer o PPR e uma válvula de pé com crivo PVC rígido soldável de 50 milímetros. Então, a válvula de pé com crivo ela vai impedir a entrada de materiais sólidos e também vai fazer com que essa água sempre esteja com água, já que ela também funciona como uma válvula de retenção. Aqui nós temos um adaptador para caixa d'água com flange. Aqui nós temos um registro na sucção, outros 2 registros para comandar, para escolher qual é a bomba que vai estar em funcionamento. Aqui nós vamos ter uma união, permitindo a retirada da bomba. No caso é uma união flangeada com parafuso, já que é de PPR. E aqui nós vamos ter um adaptador para conexão da tubulação com a bomba. Aqui nós vamos ter o recalque saindo da parte de cima da bomba, uma válvula de retenção, justamente para permitir que a água só suba, ela nunca desça, já que esse movimento poderia danificar a bomba. Aqui nós temos 2 registros para comandar qual é o sentido normal de
da passagem da água. Então, geralmente esse aqui vai ficar fechado e esse aqui vai ficar aberto. De forma que a água ela vem aqui e suba alimentando os pavimentos. Tá ok? Então, esse aqui é um projeto elevatório, de um sistema elevatório de um condomínio mais simples. Ele foi disponibilizado no formato DXF. Desculpa, aqui é o formato DWF, que é justamente de um aplicativo da Autodesk chamado Design Review, que permite somente a visualização do projeto, não permite a edição. Ele foi feito no AutoCAD, mas é como se fosse um arquivo protegido, como se fosse um PDF. Só que é um formato específico da AutoCAD, né, da fabricante, que mostra os projetos apenas para visualização. Eu vou mostrar agora para vocês um projeto bem mais complexo. Esse projeto que eu mostrei para vocês era um projeto 4 pavimentos. Aqui a gente tem um projeto de um condomínio de altíssimo padrão. É um prédio que foi construído na Engenheiro Roberto Freire Natal, ali em Ponta Negra, Capim Macio. É um prédio de 24 pavimentos, se eu não me engano. Onde os apartamentos têm um valor bem alto. Então, observe que quanto maior o tamanho do edifício, quanto mais alto for o padrão, a gente vai tendo mais elementos. A gente vai ter até uma representação com muito mais informações, muito mais tubulações, muito mais bombas, válvulas redutoras de pressão, bombas pressurizadoras. Então, são muitas informações. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui básica nesse projeto, porque são muitas informações, a gente levaria aqui muitas horas para mostrar todos os detalhes. Mas algumas informações interessantes. Então a gente tem aqui um esquema vertical, também ele é simplificado, ele vai mostrando aqui apenas os pavimentos, sem nenhuma informação arquitetônica. É colocado aqui os níveis tirados lá da arquitetura. Então é um prédio que tem subsolo. Então os reservatórios inferiores eles foram colocados no subsolo. Então eu vou mostrar mais ou menos aqui o caminho que a água faz. Então a água vem aqui da caerne, ela alimenta um hidrômetro geral do condomínio. Hoje em dia os apartamentos têm os seus hidrômetros também. Então esse aqui é um hidrômetro geral. Nós temos a alimentação de 50 milímetros. A gente aprendeu a calcular o diâmetro do alimentador predial. Então essa tubulação ela desce aqui para o pavimento subsolo, que está no nível menos 1,47 do nível 0, que é o pavimento térreo. E desce aqui para o nível menos 4,67. Então observe que é um subsolo considerável, mais de 4 metros de profundidade. Essa tubulação vem e alimenta. Lembram que lá naquele projeto era um reservatório de 7.500 litros? Aqui ele vai alimentar aquela tubulação, ela vai derivar aqui e vai alimentar 4 reservatórios de 20 mil litros, o que dá 80 mil litros, e um reservatório de 10 mil litros. Então são 90 mil litros. 90 mil litros de reserva só inferior. Só inferior. Então aqui nós temos a interligação. Esses reservatórios eles ficaram interligados. Nós temos aqui uma torneira de boia mecânica. Esse RFR é registro de fecho rápido, são registros de esfera metálicos. E aqui nós temos a tubulação de sucção, vindo desses dois reservatórios aqui. Também foi colocado PPR, diâmetro 90, a tubulação de sucção está com um diâmetro de 90 milímetros. Essa tubulação vem aqui, 2 registros, e alimenta o sistema elevatório, a nossa bomba. A tubulação sai aqui por cima, o recalque. Também temos 2 registros, 2 válvulas de retenção. As válvulas de retenção são colocadas apenas na tubulação de recalque, para evitar o retorno da água. Então, a gente tem aqui a válvula de pé com crivo, para permitir apenas a entrada de água, sem entrar detritos sólidos, e também para fazer com que essa tubulação esteja sempre com água, sempre escorvada. Então, nós temos aqui o recalque. Essa tubulação, ela vem aqui e sobe para alimentar o reservatório superior. Tá ok? Então, recalque 75. Essa tubulação sobe aqui no shaft, no edifício, todos os pavimentos. Então, recalque PPR 75.
vem, faz uma curva aqui, sobe aqui, faz outra curva aqui, sobe aqui, deriva. Então uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. E a gente alimenta os reservatórios superiores. Lá em cima a gente tem, se eu não me engano, são 3 reservatórios de 20 mil litros também. Então lá em cima a gente tem 60 mil litros, lá embaixo a gente tem 90 mil litros. Então observe a quantidade de água armazenada nesse condomínio. Então a tubulação deriva e sobe aqui e alimenta aqui o reservatório na parte superior. Da mesma maneira, apesar de ser um projeto bem mais complexo, mas o princípio é o mesmo. Então a gente vai ter alimentação por cima, vai ter as boias elétricas, a gente vai ter a saída. Nós vamos ter 3 saídas aqui do reservatório. Eu vou explicar para vocês. Lá naquele projeto que eu mostrei, a gente só tinha uma saída para alimentar os pontos. Mas eu falei para vocês em algumas aulas passadas que em edifícios altos a gente precisa controlar a pressão máxima em qualquer ponto de utilização. Por exemplo, um lavatório aqui, em um determinado andar, a pressão máxima no ponto de utilização, se a gente colocar um manômetro, deve ser de 40 MCA. Para prédios altos, a gente precisa utilizar válvulas redutoras de pressão, não tem jeito, certo? Como aqui é um edifício de alto padrão, os primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares, os 6 andares mais altos, eles vão ser pressurizados através de um sistemazinho de pressurização. Então, lá em cima também vão ter bombas pressurizadoras. Por quê? Porque o desnível aqui, a pressão dos nossos pontos ainda não é tão alta, já que a gente tem um reservatório. E como é um prédio de alto padrão, o projetista ele garantiu uma pressão mínima de 15 MCA. Então, para isso, para ele garantir essa pressão de 15 MCA, ele utilizou bombas pressurizadoras para os 6 primeiros pavimentos. Para os pavimentos mais abaixo, do 7º em diante, contando de cima para baixo, a alimentação é por gravidade, já que a gente já tem uma altura considerável até o reservatório e a gente ainda não tem pressão acima de 40 MCA. Para os andares mais abaixo, foi utilizado o sistema C, que é um sistema alimentado depois que a água passa por uma válvula redutora de pressão. Onde é que estão essas válvulas redutoras de pressão? Aqui nesse edifício. O nome do edifício é Sant Rafka. Então a água vem por aqui e a gente vai ter que localizar aqui uma dessas tubulações. É a tubulação que vai alimentar as válvulas redutoras de pressão que vão ficar no subsolo. Então o projetista aqui adotou a válvula redutora de pressão no subsolo. Existem outras plantas mostrando a posição exata. Aqui, como é só um esquema vertical, a gente não tem uma preocupação em determinar a posição dessa válvula redutora de pressão. Então, eu já falei para vocês como é que funciona a válvula redutora de pressão. Então, a tubulação ela vem aqui do barrilete, não alimentou nenhum ponto, ela vai alimentar aqui essa válvula redutora de pressão. A gente precisa ter duas, elas estão aqui, ó. Uma em funcionamento e outra em reserva. A gente vai ter registros antes e depois. Aqui ele colocou um filtro para retirada de sólidos. E aqui nós temos um manômetro de entrada e de saída. Aqui a gente vai ter outro manômetro indicando qual vai ser a pressão de saída. E aí o projetista ele especifica que a pressão de entrada é 65 MCA e a pressão de saída é 41 MCA. Então a água vai estar entrando aqui com 61 MCA de pressão e vai estar saindo aqui com 41 MCA. Então esse equipamento nada mais é do que um equipamento que vai gerar perda de carga no sistema. A água vai sair, aqui tem um hidrômetro, e vai subir e vai alimentar os pavimentos aqui mais abaixo. Estão vendo? Até esse ponto aqui, ó. Daqui para cima, a tubulação ela é continuada apenas como um suspiro. Lembra que eu falei para vocês daquela tubulação de ventilação, que tem a função de retirar as bolhas de água, evitar retrosifonagem? Então essa tubulação vem, é chamada de suspiro, e vai até lá em cima novamente. O projetista adotou também outro sistema de redução de pressão para alimentar os banheiros que ficam no pavimento térreo, os banheiros de área comum.
Então, ele especificou aqui que a pressão de saída é 15 MCA. Essa tubulação também vem lá do reservatório. Ela deriva aqui, ó. Então, uma parte dela alimenta as válvulas redutoras que vão alimentar os pavimentos mais abaixo, que são aqueles onde a pressão é mais alta. E a gente vai ter outro sistema com redução de pressão para alimentar os pontos no térreo. Então é isso. Em resumo, a gente vai ter aqui os primeiros pavimentos, os mais altos, alimentados depois de passar por bombas pressurizadoras, já que a gente ainda não tem um desnível geométrico, uma altura geométrica grande. Os pavimentos intermediários do edifício são alimentados por gravidade. E os pavimentos mais abaixo, onde a pressão ultrapassaria o 40 MCA, no ponto de utilização, no lavatório, no chuveiro, a água ela vem, passa por uma estação redutora de pressão, então sobe e alimenta os pontos e a pressão vai dar dentro dos limites impostos por norma. Então isso aqui é só um resumo desse sistema hidráulico desse edifício aqui. Aí aqui a gente vai ter informações de bomba, os detalhes. Vamos só dar uma olhada aqui qual vai ser a bomba. É uma bomba da marca Grundfos com 15 CV de potência. Então é uma bomba considerável. 15 cavalos de potência. Tá ok? Aqui nós vamos ter informação de hidrômetro em cada pavimento. Vamos ter detalhe de bomba pressurizadora. Esse aqui é um tipo de bomba que tem a função de pressurizar o sistema. E aqui nós vamos ter detalhe também dos elementos das estações redutoras de pressão. Então, gente, eu quis trazer esses projetos para vocês. São duas obras que já foram construídas. Um edifício de menor porte, com 4 pavimentos, e um edifício de maior porte. Então, o princípio é o mesmo, só que a gente tem algumas mudanças de um projeto para outro. A principal mudança nesse projeto maior, de vários pavimentos, se não me engano são 24 pavimentos, é que em edifícios a partir de 12, 13 andares, a gente precisa de uma válvula redutora de pressão, de uma estação redutora de pressão, para que a pressão nos pontos de utilização dos pavimentos mais baixos, onde a pressão estática é bem grande, fique dentro dos valores impostos por norma, que é 40 metros de coluna d'água. Tá ok? Então, acredito que eu tenha apresentado para vocês os principais elementos e no momento síncrono nós vamos calcular um exemplo, vou dizer assim, real, de como a gente seleciona o modelo da bomba e dimensiona recalque e sucção. Então, até mais.